Fala galera, beleza? Dando continuidade então ao nosso estudo da cinemática, hoje vamos ver movimento uniforme. Mas antes, precisamos de alguns conceitos. O primeiro deles, velocidade escalar média. Para entender melhor a velocidade escalar média, vamos supor uma situação em que um carro tem que fazer uma viagem de 200 quilômetros. E esse carro faz essa viagem de 200 quilômetros em 2 horas. Podemos falar então que esse carro percorreu, em média, 100 quilômetros a cada hora. Mas vale ressaltar que não necessariamente ele percorreu 100 quilômetros a cada hora. Ele pode ter percorrido 120 quilômetros na primeira hora e 80 quilômetros na segunda hora. Ou ainda 50 quilômetros na primeira hora e 150 quilômetros na segunda hora. Mas falamos que em média ele percorreu 100 quilômetros a cada hora. De modo geral, definimos a velocidade média como sendo a razão entre a variação do espaço e a variação de tempo. Então a fórmula da velocidade média é ΔS por ΔT. Lembrando que ΔS é a variação do espaço final menos o espaço inicial. E ΔT, variação do tempo final menos tempo inicial. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de velocidade é o metro por segundo. Mas se vocês separarem, no nosso dia a dia, nós usamos quilômetros por hora. O velocímetro de um carro mostra a velocidade dele em quilômetros por hora. Então, quilômetros por hora também é unidade de velocidade, mas é uma unidade de velocidade usual do nosso dia a dia. Então, metro por segundo é a unidade de velocidade no sistema internacional. Bom, quilômetro por hora é a unidade de velocidade que mais usamos no dia a dia, mas metros por segundo é a unidade de velocidade no sistema internacional. Então, é importante saber fazer a conversão entre as duas, porque os dois modelos são abordados nos exercícios. Então, para a gente converter de quilômetros por hora para metro por segundo, nós dividimos o valor da velocidade por 3,6. E de metros por segundo para quilômetros por hora, multiplicamos o valor da velocidade por 3,6. O próximo conceito é a velocidade escalar instantânea. Voltando ao nosso exemplo anterior, de um carro que viajou 200 km em 2 horas. A velocidade média dele foi de 100 km por hora, mas não necessariamente ele fez todo o percurso dos 200 km a uma velocidade de 100 km por hora. Em determinados instantes, ele poderia estar a 80 km por hora, em outros instantes, em 110 km por hora, e assim por diante. Então, a velocidade desse carro, em cada ponto, em cada instante da trajetória dele, é definido como velocidade escalar instantânea. Então, o velocímetro de um carro mostra pra gente essa velocidade escalar instantânea. Com isso, então, podemos definir o movimento uniforme. O movimento uniforme tem a sigla MU. Então, o movimento uniforme é aquele em que a velocidade escalar instantânea é sempre constante. Então, por exemplo, imagine que eu estou dirigindo um carro e o velocímetro desse carro está mostrando sempre 50 km por hora. Então, não interessa o instante de tempo que eu olhar para o velocímetro, vai estar mostrando sempre 50 km por hora. Então, nesse caso, o movimento do carro é um movimento uniforme. Então, se minha velocidade escalar instantânea é sempre de 50 km por hora, se eu calcular a minha velocidade média, eu vou encontrar também 50 km por hora. Então, a velocidade escalar média será também constante, igual à velocidade escalar instantânea no movimento uniforme. Então, dessa forma, para intervalos de tempos iguais, o móvel percorre distâncias iguais. Para ilustrar isso, vamos ver essa imagem que temos um carrinho se deslocando ao longo de uma estrada. Então, passado 1 hora, ele estava na posição 30 km. Depois de 2 horas, ele estava na posição 60 km. E após 3 horas, estava na posição 90 km. Então, reparem que a cada hora que está passando, esse carro se desloca 30 km. Ou seja, a velocidade dele é constante, ele está se deslocando a uma velocidade de 30 km por hora. Então, se tivesse passado 4 horas, ele estaria na posição 120, e assim por diante.
Então, este carrinho está se deslocando distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Bom, vamos obter agora a função horária do espaço no movimento uniforme. Nós vimos que a velocidade escalar ela é constante durante todo o percurso no movimento uniforme. Então, a velocidade é igual a ΔS por ΔT. Nós sabemos que ΔS é a variação do espaço, ou seja, espaço final menos espaço inicial. Semelhantemente, ΔT, tempo final menos tempo inicial. Então, se considerarmos o instante de tempo t0 igual a zero, ficamos com a seguinte expressãozinha. V é igual a S menos S0 dividido por t. Passando o t, que está dividindo S menos S0, multiplicando a velocidade, obtemos V vezes t é igual a S menos S0. Por fim, agora, isolando S, obtemos a famosa equaçãozinha do sorvete. S é igual a S0 mais VT. Essa é a função horária do espaço no movimento uniforme. É uma expressão do primeiro grau, em que S é o espaço para um instante qualquer, S0 é o espaço quando t é igual a zero, V é a velocidade escalar instantânea e S0 e V são valores constantes. Chegamos então ao final da aula do movimento uniforme. Vou disponibilizar para vocês um arquivo com alguns exercícios. Caso tenha alguma dúvida, fiquem à vontade para me procurar ou mandar lá no grupo do WhatsApp. Abraços e até a próxima aula!